Voltamos, é hora do nosso bloco de política, recebendo Marcos Saldanha aqui conosco. Boa noite, Saldanha. Boa noite, Hugo. Saldanha, a gente tem um tema bem interessante que vai ser discutido lá em Brasília, e essa votação havia ficado para o período da tarde, parece que vai entrar para o período da noite, uma votação do Distritão. Pois é, Hugo, é importante a gente acompanhar essa votação, porque ela é polêmica, tem pontos positivos, tem pontos negativos, e o que preocupa é essa estratégia de votação assodada. Esse assunto já veio e já voltou várias vezes. Aqui na Assembleia Legislativa já foram realizados vários seminários ao longo dos anos para tentar entender a quem defenda, a quem seja contra, mas de última hora é sempre uma questão que preocupa muito. Qual é a ideia? Não é de toda ruim o Distritão, quando você pensa que os deputados estaduais, são 42 assentos, eles poderiam, por exemplo, representar determinados distritos, determinadas regiões. Por exemplo, poucos deputados estaduais, eles são votados em todos os 217 municípios. É muito raro. Isso acontece mais quando um político, um deputado, um parlamentar, ele tem uma história que transita, por exemplo, numa universidade estadual, ou então com a questão de policiais, alguma pauta que realmente seja totalmente estadual, mas é extremamente raro. Então, o que acontece, a ideia do Distritão, o voto distrital, é justamente que você tenha a divisão das regiões eleitorais do Maranhão e dali saiam deputados eleitos para representar aquela região. Bom, a princípio parece uma boa ideia. Qual é o contraponto a essa ideia? É exatamente a preocupação que nós retrocedamos para a ideia dos coronéis, ou seja, aqueles políticos poderosos daquela região que se perpetuem no poder. De lá nós já viemos, para lá a gente não pretende voltar. Ou seja, como eu havia dito, Hugo, e você que está em casa, existem pontos positivos que seria melhorar a representatividade para aquela região. Ou seja, você tentaria regionalizar melhor o voto. Com isso, se imagina que, por exemplo, pleitos de hospitais, de escolas, de estradas, de determinadas regiões poderiam ser melhor atendidas pelos seus parlamentares. Mas, por outro lado, há uma preocupação em que esse poder fique localizado com uma oligarquia formada e se repetindo, porque dificilmente você teria aí pequenos partidos ou candidatos com menor estrutura política e partidária aptos a ganhar a eleição. A gente sabe que essa riqueza de representatividade, apesar de todas as críticas que se tem ao nosso sistema eleitoral, ele costuma ser muito saudável à eleição. Então, tudo isso é só uma amostra para você ver o que os deputados brasileiros e a bancada maranhense teria que decidir de última hora, caso não seja adiada essa votação, caso não haja nenhum empecilho. O pessoal já entrou com um pedido aí para que não haja votação, para que ela seja adiada, entendendo o que eu acho justo. Não é ser contra, não é ser a favor, Hugo, nesse momento. Eu mesmo, que acompanho esse assunto há muitos anos, leio, eu diria que eu tenho pontos positivos e pontos negativos em um aspecto ou outro. Há necessidade de maior discussão. Claro, há uma necessidade de discussão, há necessidade de mudança, é indiscutível, a gente sabe disso, que a gente pode testar outros modelos, mas a grande preocupação é com que intenção está se fazendo uma mudança ou uma votação assodada, corrida, sem o devido debate que é necessário para esse assunto. Ou seja, essa bancada agora parece muito mais preocupada com a sua reeleição do ano que vem. Ou seja, é aquele tipo de medida, é aquele tipo de votação em benefício próprio e não, de fato, em benefício de uma mudança do sistema eleitoral. Isso é o que realmente nos preocupa, Hugo. É preocupante e a gente precisa acompanhar isso. Exatamente. Obrigado, Saldanha. Ótima noite para você.